Colossenses 2,16 estaria ensinando que o sábado do quarto mandamento não precisa mais ser guardado? Esta é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para explicar e estudar com vocês passo a passo o que esse verso bíblico tão importante e ao mesmo tempo tão controverso está ensinando. Por isso eu quero convidar você a pegar sua Bíblia aí e analisar comigo ponto a ponto desse verso. O verso 16 de Colossenses 2 começa com a palavrinha portanto. Por que ela começa com essa palavra, tanto no português quanto no grego? Para indicar que aquilo que está inserido no verso 16 está intimamente ligado, conectado com aquilo que foi dito nos versos anteriores. Sempre que a gente vai fazer um estudo da Bíblia, é muito perigoso nós separarmos um versículo do seu contexto global. É importante analisar aonde ele está inserido para saber ao que ele está se referindo de fato. Por isso que já que o texto indica que ele está ligado, conectado ao contexto imediato e anterior, eu quero que você olhe comigo, por exemplo, aquilo que está escrito ali nos versos 12 e 13, quando é dito acerca da suficiência de Jesus Cristo para nos dar a salvação. Os versos estão falando da importância de Cristo no nosso processo de salvação. E aí quando você vai para o verso 14, ele fala que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Esse cancelamento desse escrito de dívida que nos era contrário é uma referência aqui à lei cerimonial, por isso que Paulo cita em forma de ordenanças. É um paralelo inclusive do texto que está em Efésios capítulo 2, verso 15. E ambos os textos inclusive estão falando sobre a lei cerimonial e como a lei cerimonial foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus Cristo veio, que ele cumpriu o ritual do santuário, que ele foi o verdadeiro cordeiro que morreu por nós na cruz, todo aquele ritual do santuário não é mais necessário, uma vez que o verdadeiro Messias já veio e cumpriu tudo aquilo que ali estava escrito. Talvez você se pergunte, então pastor, por que está escrito ali que esse escrito de dívida era contra nós? Se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 31, verso 26, você vai ler lá que Moisés disse que aqueles escritos que ele havia feito ali nos 5 primeiros livros da Bíblia eram uma testemunha contra o povo de Israel, caso o povo de Israel não vivesse em harmonia com aquelas ordenanças. Então é por isso que Paulo cita aqui que era contrário a nós, no sentido de que seria uma testemunha contra quem transgredisse. E agora ele está dizendo assim, ó, uma vez que o verdadeiro Messias veio, que o verdadeiro cordeiro morreu, uma vez que o véu do santuário foi rasgado, não há mais necessidade disso. No momento que Jesus foi pregado na cruz, esse escrito de dívida também foi cancelado. Não é mais necessário a observância da lei cerimonial judaica. E aí no verso 15, Paulo está falando como foi que Jesus se tornou vencedor contra seus inimigos ali na cruz do Calvário. Só antes de entrar no verso 16, vale a pena citar que o contexto, quando essa carta foi escrita, foi um contexto em que havia dentro da igreja cristã muitos judaizantes, cristãos que haviam se convertido, haviam aceitado o evangelho, mas que começaram a ensinar que para que uma pessoa fosse salva, não era suficiente o sacrifício de Cristo, que ela precisava também guardar todo o cerimonial judaico, precisava se circuncidar, precisava celebrar as festas do santuário, precisava realizar sacrifícios no santuário, e essas pessoas começaram a atormentar a igreja cristã. E lá na igreja de Colossos também tinham esses hereges, que estavam pervertendo a fé do povo de Deus. E é nesse contexto que Paulo está falando, olha, essas ordenanças foram cravadas por Jesus na cruz, não há mais necessidade de continuar guardando aquilo que Jesus aboliu, aquilo que ele já cumpriu. Isso não existe mais. E é interessante frisar aqui que Paulo, mesmo no verso 14, quando ele fala do escrito de dívida que foi cancelada, Cristo pregando-a na cruz, ele não cita a palavra lei. Por que ele não cita a palavra lei? Porque Paulo não queria que as pessoas pensassem que todas as leis que foram escritas por Moisés lá no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia, haviam sido completamente abolidos. Ele não acreditava nisso. Existiam leis que permaneciam em vigor, as leis de saúde, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, as leis que contêm princípios universais que são válidos até os dias de hoje. Essas leis não foram abolidas. E foi por isso que Paulo citou aqui o escrito de dívida na forma de ordenanças, para frisar que ele estava se referindo ao ritual do santuário. E aí agora, no verso 16, ele fala, portanto, não permitam que ninguém os julgue. Essa palavra julgar significa pronunciar uma sentença desfavorável. Agora leia isso dentro desse contexto que a gente traçou aqui. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, não permita que ninguém condene você, que ninguém julgue você, porque você não quer viver debaixo daquela lei que já foi abolida por Jesus. Eles não têm o direito de julgar vocês. E ele continua dizendo assim, ó,
e nem por causa de comidas, aquilo que vocês comem ou daquilo que vocês bebem. Comem e bebem em que sentido? De qualquer comida e qualquer bebida? Não, não tire o texto do seu contexto. Ele está falando do ritual do santuário. No ritual do santuário existia oferta de libação, oferta de manjares que se relacionavam com comidas e bebidas. Paulo está dizendo assim, não deixa que eles julguem vocês porque vocês não fazem mais a oferta de manjares, as ofertas de libações, porque vocês não se envolvem mais com aquelas cerimônias de comidas e bebidas do santuário. Ele continua dizendo, ou com relação a alguma festividade religiosa. A palavra grega aqui, festividade, ela está relacionada às 3 vezes em que todo judeu tinha que comparecer em Jerusalém para celebrar o ritual e as festas do santuário, que eram nas festas de Páscoa, Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Essas 3 vezes todo judeu tinha que ir a Israel para celebrar o ritual do santuário, para adorar lá no santuário, e tudo isso apontava para o momento em que Jesus viria, para o momento em que o Messias viria. Os cordeiros eram sacrificados, anunciando o verdadeiro cordeiro que viria e morreria pelos nossos pecados. E agora Paulo está dizendo assim, não deixem que julguem vocês pelas comidas do ritual do santuário, porque vocês não oferecem mais oferta de libação, não deixem que julguem vocês porque vocês não vão 3 vezes ao ano para Jerusalém para celebrar as festas judaicas, nem porque vocês não celebram as luas novas. As luas novas eram a celebração que acontecia todo o primeiro dia do mês. Era como se fosse um dia de descanso mensal, não importa o dia da semana que caísse, que eles celebravam em adoração ao Criador. E Paulo está dizendo aqui, vocês não precisam mais fazer isso e não deixem que ninguém julgue vocês, porque vocês não fazem mais essas coisas ligadas às ordenanças do santuário, ao ritual antigo. E aí, por fim, ele cita a palavra sábados, que é o nosso ponto auge do nosso estudo aqui. A palavra sábado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nas línguas originais da Bíblia, ela pode ser traduzida de várias maneiras diferentes. Ela pode ser traduzida, por exemplo, como semanas, pode se referir ao sábado do 7º dia da semana, pode se referir aos sábados cerimoniais, pode se referir ao ano sabático. Então tem vários significados diferentes essa palavra. E é o contexto do texto que vai determinar a que tipo de sábado está se referindo. E é pensando nisso que os tradutores fazem a análise do texto para então traduzirem. Uma exegese fiel sempre levará isso em consideração. E quando a gente olha o contexto aqui do texto, desde o verso 12 que nós analisamos até agora, fica claro que o que está sendo dito aqui é sobre a lei cerimonial do santuário, as ordenanças que foram abolidas por Cristo na cruz, porque essas ordenanças apontavam para a vinda do verdadeiro Messias. Então, que sábados são esses aqui? No ritual do santuário existiam 7 dias que eram chamados de sábados cerimoniais. Você pode acompanhar, por exemplo, em Levítico 23, aí na sua Bíblia, esses 7 sábados cerimoniais. Quais eram os 7? Era o primeiro dia e o último dia da festa de Pães Asmos, era a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação e o primeiro e o último dia da festa dos tabernáculos. Esses eram os 7 sábados cerimoniais. Fora esses 7 sábados cerimoniais, tinha o ano sabático, que também era chamado de sábado, e o ano jubileu, que também era chamado de sábado. Todas essas coisas anunciavam a vinda do Messias. Eram festas que apontavam Jesus Cristo como Salvador, como aquele que viria para morrer por nossos pecados. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz e o véu do santuário foi rasgado, essas festas não precisavam mais ser celebradas. Jesus se torna o verdadeiro sacerdote que agora intercede por nós na presença de Deus. O ritual não acontece mais aqui na terra, não é mais necessário sacrifício de bodes, de bezerros, de cordeiros, porque o verdadeiro sacrifício já aconteceu, que é o sacrifício de Jesus. E o que Paulo está dizendo aqui no verso é uma coisa muito séria. Ele está dizendo assim, olha, não deixem que julguem vocês por causa disso, que condenem vocês por causa disso. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, quando vocês, conhecendo a Cristo e sabendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, que ele é o cumprimento de todas as festas do ritual judaico, se vocês sabem tudo isso e mesmo assim celebrarem as festas judaicas, irem para a lua nova, oferecerem ofertas de manjares, vocês estão dizendo, entre aspas, que Jesus Cristo na realidade não é o verdadeiro Messias e que essas profecias ainda não se cumpriram. Quando você crê que Jesus de fato é o Messias, não há necessidade de celebrar essas festas, porque essas festas, conforme termina ali o verso
dizendo elas são sombras das coisas que haveriam de vir. Sombras em que sentido? Anunciavam, profetizavam, diziam acerca da obra que Jesus realizaria na cruz do Calvário e em seu ministério terrestre para nos salvar. A partir do momento que Jesus veio, não há mais necessidade de celebrar nenhuma dessas coisas, porque o verdadeiro Cristo já veio, ele é o Messias, o nosso Senhor Jesus. Então, em outras palavras, contextualizando e finalizando aqui a percepção acerca desse texto importante, o que Paulo está ensinando aqui não é que o sábado do quarto mandamento não precisa mais ser guardado. O que ele está ensinando é que as leis do cerimonial judaico que se cumpriram em Cristo não fazem mais parte das celebrações cristãs. Nossa celebração agora é Cristo e o sacrifício de Cristo é suficiente para nos dar o direito à vida eterna e à salvação. Em relação agora aos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, a Bíblia é muito clara de que os 10 mandamentos permanecem em vigor. Por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 31, diz: havemos de abolir a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A fé nos levará a vivermos uma vida de obediência à lei de Deus, à lei moral de Deus. As leis cerimoniais se passaram, elas eram anúncios acerca do ministério e obra de Cristo, mas a lei moral, os 10 mandamentos permanecem para sempre. O sábado é um memorial da criação e um memorial da obra redentiva de Cristo em nosso favor, e permanece em vigor e continuará em vigor por toda a eternidade. Que Deus abençoe você e até a próxima!